Salve, salve galera, meu nome é Marina Shelton, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma receitinha de pão. Só que hoje vamos fazer um pãozinho recheado, que dá pra você fazer com tudo, dá pra fazer doce, dá pra fazer salgado, o que você quiser colocar dentro dele, a massa é sua. Então você faz o que você quiser. Vou fazer um recheado com uvas passas, que também, se você quiser fazer ele na versão salgada, você pode fazer com o que você quiser colocar dentro. Dá. Azeitonas, por exemplo, alcaparras, tudo que você gosta aí, você consegue colocar dentro de um pãozinho, tomatinho cereja, tomate seco. Olha, inúmeras coisas dá para colocar. Algumas coisas a gente tem que hidratar, como as uvas passas precisa ser hidratada para colocar dentro dos pães, senão elas roubam a maciez do pão, né? Então, gente, vamos aprender a fazer um pãozinho assim, tipo pão italiano. Olha que gracinha isso, gente, ainda tá aqui esfriando. Hoje eu estou assim um bocadinho atrasada porque eu tinha programado de fazer esse pão, tava louca para comer um pão com passas dentro. Mas comprei um piscílio, como eu sou celíaca, eu tenho que comprar produtos que tenha controle. E os piscílios também tem glúten, esse aqui, tá vendo? Glúten free. Eu tive que esperar e a Amazon me segurou e veio me entregar hoje, já no final da tarde. Então, por isso eu estou com a minha produção atrasada. Mas vou produzir esse pão maravilhoso que eu tenho certeza que vocês estavam loucos para poder fazer um pão diferente, assim, tem medo de fazer pão, perca o medo, porque é muito fácil. Se você ainda não viu aquele outro vídeo que eu coloquei do pão na panela de ferro, é a mesma massa, só que eu fiz nas formas de fazer pão. Fiz na formazinha normal de fazer pão. Então, fica até o final desse vídeo. Procurei fazer ele o mínimo de longo possível, exatamente para que todo mundo possa tá vendo. Mas você precisa ver algumas coisas no outro que eu adiantei nesse. Então, veja os dois e perca o medo de fazer pão. Faça pão para vender. Você vai amar ganhar um dinheirinho extra aí, fazer pão sem glúten. Tem gente que faz dieta, não é intolerante. Faz só a dieta sem glúten, então é tranquilo para você vender um pãozinho aí. E vamos aprender essa maravilha. Mas antes quero pedir, se ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe com amigos que são intolerantes, que faz dieta, que são veganos. Aqui sempre tem receitinha do bem para todos. E não deixe de ativar o sininho de notificações para saber. Eu tenho 2 vídeos na semana. Esse provavelmente vai chegar atrasado, mas vai chegar. Bom, galera, vamos começar. Olha, eu vou usar o mesmo mix. Vou fazer uma receita tão parecida quanto aquela lá. Vou usar as mesmas quantidades. Aqui eu tenho polvilho doce, polvilho azedo, as mesmas quantidades. Vou usar melado de cana no lugar do açúcar. Eu já tenho aqui minhas 2 colheres de linhaça, farinha de linhaça com as 6 colheres de água. Coloquei só 6 colheres, mas pode colocar 8 também, dá no mesmo. Aqui eu tenho meia xícara de mix de uvas passas com crumble, que é esses mix aqui que vem os 3 tipos junto. Vem uvas passas, crumble e esse tipo de passas branca, que é maravilhosa. Ela é mais docinha, né? E eu tenho aqui 70 gramas de inhame, 70 de abóbora, que eu já vou cortar e já vou colocar aqui no liquidificador para poder bater e fazer o nosso mix. Eu vou bater isso aqui com 1 xícara de água para poder começar. Vou usar água em temperatura ambiente, não vou usar água gelada hoje, ela tá um pouquinho fresca. Use assim gelada, mas não extremamente gelada. Não vou colocar uma grande quantidade vou colocar um pouco do azeite só aqui para poder. Vou colocar só 1 colher de azeite aqui. E vou tirar da quantidade de azeite que eu vou usar. Só porque eu quero medir o melado aqui. Se eu medir sem colocar o óleo, ele fica grudado aqui. E vou usar para ativar nosso fermento.
3 colherinhas de melado. Ligada aí, olha, tá vendo? Ele desgruda tudo, não fica nada. Maravilhoso. Santo quem descobriu essa ideia. A minha água tá levemente gelada, fresca, não tá gelada demais, ela tá só fresca, tá? Não precisa ser gelada. Eu já, para adiantar, para o vídeo não ficar muito grande, como no outro eu já ensinei como que faz, eu já fiz minha rede de piscina, ela já tá esfriando. Tá? Só para poder dar uma adiantada e a gente não ficar muito tempo nesse daqui. Eu vou usar só 6 gramas de fermento nesse, porque eu não quero que ele cresça muito rápido. Eu não vou colocar ele na geladeira. Bom, já tá aqui já vou adicionar o polvilho azedo e o doce. E para melhorar, deixar assim mais saudável meu pão, eu vou adicionar uma colher de sopa de maca peruana, que é a gosto, tá, gente? Se tiver, coloque, porque você vai agregar valores aí no seu pão. E mexeu tudo isso, só para poder ficar todo mundo incorporadinho. Vou levar isso aqui para poder bater. E as nossas passas só vamos adicionar depois que ele fermentar. Bom, batidinho. Agora eu vou misturar a minha linhaça aqui. E vou só dar uma chacoalhada, porque eu quero manter ela já tá triturada, então eu não quero fazer isso. E como ela entra como fibra aqui no nosso pão, ela é muito rica em fibra. E agora vou deixar aqui um minutinho. Enquanto isso, vou colocar o meu pistilho aqui. E vou colocar vou dar uma rasgadinha nele assim. Ai, gente, minhas 6 gramas de fermento. 6 gramas dá quase uma colher de sopa, tá? Então, só vou dar uma mexidinha aqui para ele não ficar... E agora vou ligar aqui. Se quiser colocar ela inteira também dá, tá? Mas eu só vou dar uma rasgadinha porque fica mais fácil para bater. E aí misturou, colocou o pistilho, coloca para bater em velocidade mínima, para poder ela virar aquela farofinha que eu... E aí depois de 1 minuto você tem essa farofinha, assim, olha, o pistilho se desintegrou, virou essa farofa. Ainda tem uns pedacinhos, mas isso na hora que a gente bater, ele vai... E agora eu vou adicionar uma colher de sopa rasa de sal. A gente não quer ficar hipertensa, né? E agora vou colocar na velocidade mínima e começar a bater. Começar a misturar aqui o nosso líquido. A abóbora, a água, o inhame e a linhaça. E aí eu vou medir mais uma xícara de água aqui e vou colocar aos poucos. Não muito cheia essa, vou colocar um pouco aqui para poder dar uma lavada no liquidificador para aproveitar tudo isso aqui. E aí vou colocar aos pouquinhos aqui. Um dedinho de água. E agora eu vou bater na velocidade máxima. E aí vou desligar ela para poder ver, tá vendo? Mesma coisa do outro pão. Olha, uma massa super elástica, mas tá muito dura. Então, vamos acrescentar de colher agora, 1 colher e...
meia colher. Agora eu vou adicionar o óleo primeiro para eu poder saber se eu chego, quando chegar no ponto da massa. Vou dar uma batida leve para não voar óleo para todo lado. Aí depois que ele incorporar bem, aí você dá uma batida aí pelo menos de 1 minuto para poder ele incorporar todo na massa. Vou aumentar a velocidade agora para 1 minuto. Ela tá bonita. Olha. Tá vendo? Ela já cai do batedor. Mas coisa de meia colherinha de água, ela vai dar o ponto certinho. Vou ligar aqui para poder ir misturando. Gente, olha aqui, olha, tá vendo? Ela vai cair do batedor. Ela cai. Esse é o ponto da nossa massa. Tá vendo? Ela cai, ela não fica grudada lá em cima. Então, esse é o ponto que vai dar pra gente modelar na mão esse pão. Bom, galera, limpinha aqui, já tirei do batedor. Tô tentando fazer esse vídeo ficar mais curto para que todo mundo possa ver. E aí, dei uma arrumadinha na massa. Agora vou fazer aquela coisinha que eu sempre faço. Pego a mão molhada e aperto minha massa para poder ela ficar toda retinha, para ela poder começar a crescer e fazer o topo, porque ela cresce assim, fazendo aquele topozinho, né? E é uma maneira também da minha massa não ressecar. Quando eu ponho a mão molhada assim, a gente umedece. Ou então você espirra água com borrifador e faz isso. Mas o ideal é que seja assim. E aí agora vou colocar um plástico filme aqui em cima, para poder minha massa não ressecar. Pode ser uma sacolinha de plástico, qualquer coisa assim que sustente minha canetinha. Bom, vou marcar a hora que é agora, para poder saber quanto tempo. Vou deixar ela fermentar até ela subir bem. Mas no máximo aí 40 minutos, 50 minutos. Vai de acordo com o clima que você tá. Então você fica de olho. Galera, olha o tamanho da minha massa. Demorou exatamente 1 hora para chegar para dobrar, né? Agora vou tirar toda essa fermentação, como eu sempre faço. Use uma colher que o cabo seja forte, porque senão você não consegue. E aí eu já vou ligar meu forno, porque eu quero que ele aqueça enquanto o meu pão dá mais uma segunda crescida. Aí, ó, ficou lisa a massa, já tá no ponto. Agora eu vou enfarinhar aqui meu tapetinho para mim poder colocar minha massa aqui. Gente, e aí, como eu vou fazer três pães, porque tá tarde, eu preciso assar os 3. E se eu fizer na panela de ferro, ele demora mais tempo, né? Então eu vou dividir aqui minha massa em 3 partes. Que eu vou fazer tipo 3 baguetes. Só que
que vai acontecer, o que eu quero fazer para vocês verem que dá para fazer. Esse aqui é o que eu vou fazer com uvas passas. Vou espalhar essa massa todinha para eu poder colocar as uvas passas aqui dentro. Abriu. Põe sempre a mão na farinha para poder não grudar. Ela tá perfeita assim de... E aí eu já coloquei para escorrer na peneirinha para poder não cair água aqui na nossa massa. E vou fazer 2 sem, eu vou colocar bastante. Vou porque fica delicioso, gente. É tudo de maravilhoso. Comer um pãozinho assim, com essas uvinhas assim no meio. E aí agora, aqui, você pega essa lateralzinha aqui, olha. E vai sempre enfarinhando a mão para não ter perigo de... E aí, quando chega lá, olha, para mim poder afastar ele um pouquinho, eu uso a... Aí, quando chega aqui no finalzinho, para você colar a emenda do pão, ou você dá umas beliscadinhas assim que ele cola, ou você pega a água e você passa a mão na água e passa assim, olha, que você consegue fechar. Vai colocar a água aqui, ó, na emendinha e junta ele todinho. Ó, colocou água, tô usando a água das passas mesmo, que juntou aqui no bol. E aí, ó, passou água, vem com a outra massa por cima, porque a massa cola no... E aí, olha, aqui não tinha farinha, já deu uma coladinha. Aí, ó. Aí você faz o formatozinho de uma baguetezinha assim, olha. E agora eu vou usar essa forma aqui que é bem comprida para poder colocar ele dentro. Levantou, pegou de uma vez e levou lá. Quando chegar aqui, ele tá um pouquinho maior, você dá uma organizadinha para ele poder ficar do tamanho certinho da forma. E aí minha forma tá untada só com óleo. Mas é interessante se você quiser colocar. Aí você quer aqui nos cantinhos. Ficou tortinho lá, tá vendo o cantinho lá? Ó, você pega a colher e você faz isso. Você arruma, alisa todinho com a colher. E não precisa tá molhada não. Como ele tem farinha, a colher não gruda. E aí você alisa algum lugarzinho que não ficou muito bonitinho, você vai e faz o formatinho todo que você quer que ele fique. Tá vendo? Que bonitinho que ficou nossa baguete. Agora o outro pulo do gato, que eu vou dar pra vocês, gente. Na hora de levar pro forno. E aí vou fazer os 3 e depois eu vou... Esse aqui eu vou fazer simples, olha, só mesmo fazer isso, vai rolando e vai deixando ele no formatinho de baguete. A outra forma, aí é algo assim bem rápido, você pega, levanta, sem ser muito agressivo. Você tem que ver o tamanho que é a sua forma. E aí, galera,
Vamos fazer os cortezinhos. Molhei minha faca na água. Tenha sempre alguma coisa para você limpar a ponta da faca, porque às vezes fica com molha na água. E aí faz um cortezinho bem, limpou a pontinha, dá uma afastadinha assim, olha, para poder fazer mesmo o buraquinho. E aí mais um cortezinho. E aí você arruma, limpa a faca lá na água, molha e faz o buraquinho aqui. Fica mais ou menos com 1 centímetrozinho de profundidade. E aí, tá vendo como a massa tá bem ativa? Já tá começando a abrir. E aí, galera, eu vou pegar a farinha assim, olha, e salpicar em cima para quando ele crescer, ele ficar com essas farinhazinhas assim em cima, que fica lindo. Bem profissa. Adoro essa parte que eles ficam assim. E aí, faz a baguncinha assim, já tá. E agora, esperar o forno ficar na temperatura ideal e vamos levar. Agora ele não vai precisar de muito tempo para isso, porque a massa já está crescendo novamente. Então é coisa de 20 minutinhos, você já leva para o forno. Galera, olha aqui as crianças como já tá. Olha, fermentadinho, hora de levar. Aí, uma coisa que vai ajudar ele crescer e fazer uma casquinha bonita é isso aqui. Colocou o papel alumínio com o ladinho brilhoso para baixo. Isso vai fazer criar um calor lá e vai criar um certo vapor aqui dentro, e isso vai fazer com que o pão, para quem não tem a panela de ferro aí, também tenha um pão bonito. Bom, aí eu viu minhas pedras lá dentro? Vou colocar esse que é maior aqui, porque desse lado meu forno é mais quente e eles vão ter que caber os 3 ali. E agora é momento que eu vou colocar água quente nas pedras para poder criar um certo vapor aqui dentro. E aí já vou fechar. Vou deixar por uns 10 minutinhos só as pedras lá dentro. Depois que criou esse vapor, é só para poder ajudar meus pães a crescer. Depois eu vou tirar as pedras de lá e deixar ele continuar. 20 minutos ele vai assar assim com o papel alumínio em cima. Depois eu vou tirar e vou mostrar para vocês. Gente, olha, se passaram 25 minutos. Olha o tanto que ele cresceu. E olha as aberturas lindas. Agora eu vou tirar o papel e vou deixar mais 20 minutos para poder dourar. 20, 15 minutos. Depende do seu forno, tá? Olha aqui. Ai, que bonitinho. Olha, barulhinho de assado. É esse, bate fofo. Olha que lindo. Ai, tirou a farinhazinha de cima, tava tão bonitinho. Tirar esse aqui. Olha aí, gente. Esse aqui foi o patinho feio, era o menor. Vai tá lindo. Importante que tá assado, cheiroso, gostoso. Gente, esse pão tem o outro ainda tá no forno um pouquinho, porque ele é maior um pouquinho. Esse pão tem uma coisa de maravilhosa. Antes que eu esqueça, eu vou falar pra vocês. Ele assou 45 minutos, tá? Esse pão tem uma coisa de maravilhosa. Você pode congelar ele, você pode colocar ele na geladeira, que ele continua macio do mesmo jeito, diferente de todos os pães sem glúten que eu já fiz, que geralmente depois eles ficam duros. E esse não fica. Então, gente, eu espero mesmo que vocês façam, porque é uma receitinha dos deuses essa. Fácil de fazer, dá uma quantidade de pão razoável. Eu faço pão para a semana toda. Eu fiz aquele do último vídeo. Hoje nós comemos a última fatia dele. E vou fazer mais essa fornada
e vou ter pão aí para uma semana. Então, gente, não é caro comprar uma farinha boa. Quanto custa? Me conta aqui nos comentários. Quanto custa um pacotinho da farinha da chá no Brasil? Que eu vou querer saber. Gente, olha aqui. Que gracinha, né? Tipo pãozinho italiano, olha. Olha que fofinho. E esse pão é essa maravilha do começo ao fim. Olha com as frutas dentro. Olha isso, gente. Ai, que maravilha. Lindo demais, não é? Olha que tudo, né? Você tem um pãozão maravilhoso desse aí no final de semana. E, gente, outra coisa, você pode fazer ele também e rechear com frios dentro, que fica tipo um pão, um pão italiano. Eu lembro que a minha tia comprava sempre para o Natal um pão italiano que era feito assim com uma massa desse tipo. Olha, mil e uma maneiras, só diminuir um pouco a quantidade de açúcar e aumentar um pouquinho o sal para ele ficar mais puxado para o salgado. Presunto, queijo, se você come essas coisas, coloca dentro, vai ficar dos deuses. E até o próximo vídeo. Espero que vocês façam mesmo, porque é maravilhoso isso.